Então, pessoal, vamos falar hoje sobre a canalice, o grau de canalice da grande mídia para falar a respeito da economia brasileira. Como eles não têm o que criticar, como eles não têm o que falar mal, eles ficam inventando, distorcendo histórias e criando títulos enviesados, totalmente distorcidos, como esse que nós vamos ver aqui do G1, sobre o qual eu vou comentar hoje aqui. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e me seguir por lá, vai estar na descrição deste vídeo também. E vamos a essa vergonhosa, vexaminosa notícia trazida pelo G1 a respeito da questão econômica brasileira. Olha só o título dessa reportagem, dessa matéria aqui do G1, tô vendo aqui no modo leitor, mas é uma reportagem do G1. E me diga se isso aqui parece algo positivo para você. Governo revê estimativa de inflação e salário mínimo em 2023 deve subir menos que o previsto. Ou seja, eles estão dizendo aqui que o salário mínimo vai ser menor do que seria previsto. Olha o Bolsonaro malvadão, Paulo Guedes malvadão, vão diminuir o salário mínimo do brasileiro, o brasileiro vai ficar mais rico no ano que vem, agora vai ficar menos rico porque esse governo malvadão está diminuindo o salário mínimo, está reduzindo a previsão do aumento do salário mínimo. Olha que maldade desse governo, né? Fala sério, esse tipo de mídia, esse tipo de mídia enviesada, esse jornalismo, essa extrema imprensa, isso tem que acabar. Esses meios de comunicação têm que falir, porque eles não têm nenhum compromisso com a verdade, com a realidade dos fatos. Eles querem te manipular, querem fazer você tomar decisões erradas, tirar conclusões precipitadas por títulos falaciosos, falsos, como esse daqui da senhora G1, e eu vou explicar aqui por que esse título está enviesado, por que ele induz o leitor ao erro. E a questão é a seguinte: como que é feito o cálculo do salário mínimo, a projeção do aumento do salário mínimo para o ano seguinte? Por que desde cedo tem que ser feito essa previsão? Por que eles não deixam para fazer isso depois que vira o ano? Porque o governo depende do salário mínimo para calcular o custo, por exemplo, de aposentadorias, de benefícios, pensões, enfim, coisas que estão atreladas ao salário mínimo, geralmente questões previdenciárias, questões do INSS. Então, para fazer o seu orçamento, mandar isso para o Congresso Nacional, o governo precisa estimar qual vai ser o salário mínimo futuro e fazer as previsões aí em relação a isso, e conforme o ano vai correndo, os meses vão passando, o final do ano vai se aproximando, o governo vai revisando essa previsão, para cima ou para baixo, ou então ele mantém o padrão que ele havia determinado previamente. Então o governo fez uma prévia de que o salário mínimo seria reajustado em 7,41% e diminuiu isso para 6,54%. Por quê? Por que houve essa diminuição? Qual que é a regra do cálculo do aumento do salário mínimo? Tipicamente se utiliza a inflação, né, o aumento generalizado de preços, que o pessoal da grande mídia chama de inflação, mas que a gente sabe que não é, mas eles pegam esse indicador, o IPCA, o INPC, e geralmente somam isso com o crescimento econômico do país. Até o governo Dilma, se eu não me engano, isso foi feito com relativa consistência. Inflação mais crescimento econômico. Aí você tem aqueles anos caóticos ali de 2014, 2015, 2016, durante o período da Dilma, que ela fundou o país, totalmente fez o país naufragar. O que acontece? Você coloca uma situação complicadíssima. Você tem inflação e você tem um decréscimo da economia. Como é que você repassa isso para o salário? Você não tem como diminuir da inflação, a regra não permite isso. Então o salário tem que ser reajustado pelo menos no índice da inflação. O que significa que as empresas, no geral, ficaram mais pobres, já corrigida a questão da inflação, e tiveram que manter os salários dos funcionários iguais, né? A economia diminuiu, mas o salário se manteve igual porque ele foi reajustado pela inflação apenas. O que significa que os custos com mão de obra aumentaram de forma geral, porque o salário mínimo teve que ser mantido no mesmo padrão, sendo que a economia diminuiu, a economia reduziu o seu ímpeto, reduziu a sua capacidade. Então, houve aí, nesse período, um aumento do custo de mão de obra no país, o que é um problema sério, sempre isso se reverte, sem dúvidas, ou em desemprego, ou em aumento de preços para compensar os novos custos das empresas, ou geralmente as duas coisas. Então, depois da era Dilma, o que houve? Como essa situação se tornou muito calamitosa, o salário foi aumentando enquanto
a economia diminuiu, deixou-se de fazer essa correção com esses parâmetros. O salário passou a ser apenas corrigido pela inflação, o que é muito bom. Por quê? Porque na medida em que a economia volta a crescer e você reajusta o salário mínimo apenas pela taxa de inflação, isso significa que na prática o faturamento das empresas está crescendo, 2%, 1,5%, 3%, enfim, está crescendo. E os salários estão se mantendo estáveis. Você está diminuindo o custo trabalhista no país. Isso é bom por quê? Porque, em primeiro lugar, isso dá mais margem de lucro para as empresas. Essa margem de lucro se reverte ou em mais investimentos, fazendo aumentar a produtividade, aumentar a demanda por mais mão de obra, né? E isso também faz diminuir a taxa de desemprego, porque agora é mais barato contratar no país, então mais vagas de emprego são constituídas em função disso. Então tem se adotado esse método de apenas corrigir o salário mínimo pela inflação. Excelente! Na medida em que a economia vai crescendo, o salário mínimo vai diminuindo, o que barateia as relações trabalhistas, deixa tudo mais fácil para as empresas contratarem e demitirem funcionários, o que naturalmente gera mais empregos, aumenta a disponibilidade de empregos. Então essa é a regra que tem sido adotada de alguns anos para cá. O salário mínimo é reajustado de acordo com a inflação. Por que o governo, então, reduziu a previsão do aumento do salário mínimo? Muito simples, porque a previsão da inflação diminuiu. O valor do salário mínimo seria 1.302 e diminuiu para 1.292, aqui eles devem arredondar para cima. Então, R$10 a menos. Eles estão fazendo uma chamada dessa aqui para falar de R$10 a menos no salário mínimo, né? Vergonhosa essa grande mídia aqui. Mas, no final das contas, isso não vai representar menos dinheiro no bolso do trabalhador. Ah, vai representar nominalmente, beleza, mas de que adianta você ter um salário nominal mais alto se a inflação também subiu? Então, o fato é que a inflação diminuiu, preços foram reduzidos ou cresceram menos do que se esperava, então o salário vai crescer menos, o trabalhador vai continuar tendo o mesmo poder aquisitivo, que é o que importa no final das contas. Quer dizer, se o Brasil tivesse uma inflação do nível da Argentina, 95%, 100% é o que está projetado para esse ano, significa que ano que vem o salário ia dobrar, ia ser R$2.400. Nossa, o G1 ia festejar, falar agora o salário mínimo foi nas alturas, ficou uma maravilha, né? E tudo ficou 2 vezes mais caro, o salário mínimo dobrou e tudo está 2 vezes mais caro também. Então, isso daqui, esse tipo de notícia, esse tipo de chamada, é um estelionato jornalístico. Isso aqui é uma vergonha, um vexame para o jornalismo, é um vexame para a veiculação de informações. Então, basicamente, o que o G1 está fazendo é criando uma situação aqui para dizer que o Bolsonaro está diminuindo o salário mínimo, quando na verdade o salário mínimo continua exatamente a mesma coisa. O poder aquisitivo dele é o mesmo. Diminuiu a previsão da inflação, diminui a previsão do aumento do salário mínimo. É óbvio, as coisas continuam equilibradas. E como eu falei, não ter aumento real do salário mínimo, ou seja, aumento acima da inflação, é fundamental. Já que não dá para acabar com o salário mínimo assim tão rápido, não dá para você extinguir ele imediatamente, que pelo menos você reduza esse salário ano após ano, quem sabe daqui a 20, 30 anos ele seja tão irrelevante que não faça diferença. Mas então o que os candidatos dizem a respeito do salário mínimo, né? O Ciro Gomes disse que é fundamental aumentar o salário mínimo acima da inflação, blá blá blá, não sei o que, números, coisas do Ciro Gomes, né? Bolsonaro aqui eles não falam nada, diz que ele não tem trabalhado com esse aumento acima da inflação, concordo, não deve fazer isso mesmo. Já o Lula defende restabelecer uma política para valorizar o salário mínimo, para recuperar o poder de compra dos trabalhadores, blá 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 blá. Como é que você vai recuperar o poder de compra dos trabalhadores aumentando artificialmente o salário? As empresas vão ter que repassar esse custo para o produto final. Beleza, dobra o salário mínimo amanhã para você ver o que vai acontecer. Todos os preços vão dobrar também. E no que isso restabelece o poder de compra do trabalhador? Se ele ganha 2 vezes mais hoje, mas tem que pagar 2 vezes mais pelos produtos? Só a mente tapada e desonesta desse molusco para dar uma ideia dessa e achar que isso é uma coisa viável. E a Simone Tebet aqui falou coisas de gente que está em cima do muro, gente do centro, da terceira via também, então nem vale a pena falar. Pois então fica aqui o meu total desprezo pelo G1, por essa notícia, por essa chamada, por esse título enganoso, estelionatário dessa matéria que é a respeito do salário mínimo, querendo passar uma mensagem diferente daquilo do que a realidade dos fatos diz. Isso aqui é uma notícia positiva. A inflação vai ser menor esse ano, o Estado está imprimindo menos dinheiro, está corroendo menos o nosso poder aquisitivo, corroendo menos as nossas economias. Isso era para ser festejado e não para ser distorcido e transformado numa notícia ruim, como
como esse pessoal do G1 fez aqui. Uma vergonha, lamentável esse tipo de coisa, mas não posso dizer que me surpreende, porque é isso que é a grande mídia, e como eu falei no início, é por isso que eu torço para que essa grande mídia acabe, deixe de existir de vez, porque eles apenas prestam um desserviço ao nosso país. Então, comente aí a respeito dessa notícia, comente a respeito da sua opinião sobre o salário mínimo, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.